Há mais de um século, os cadernos de Mercury continuam radioativos. Os cadernos da cientista Mercury, responsável pela descoberta dos elementos químicos polônio e rádio, ainda são radioativos. O longo período de exposição à radioatividade foi fatal para Mercury, e mesmo mais de um século depois dos experimentos, os cadernos que ela usava continuam altamente perigosos. Somos povoados por bactérias. Existem mais bactérias no seu organismo do que pessoas em toda a face da Terra. Há aproximadamente 100 trilhões delas vivendo no nosso corpo. As pegadas dos astronautas ainda estão na Lua. Décadas depois do programa Apollo, ainda é possível seguir os passos dos astronautas que pisaram na Lua. Isso porque na Lua não há atmosfera, portanto não existe a possibilidade de ocorrer erosão pelo vento e pela chuva. As bandeiras dos Estados Unidos também estão lá. Fotos tiradas em 2009 pelo Orbitador de Reconhecimento Lunar, LRQ, uma sonda enviada pela NASA para monitorar a Lua, provam que as 6 bandeiras deixadas por astronautas norte-americanos entre 1969 e 1975 continuam lá, mas devido à ação dos raios ultravioletas estão completamente desbotadas. Somos o vazio. Temos cerca de 7 octilhões de átomos no nosso corpo. Cada átomo, a unidade básica da matéria, contém um núcleo maciço e denso rodeado por elétrons. Acontece que o núcleo, bem pequeno em relação ao tamanho do átomo, por exemplo, se o núcleo fosse do tamanho de uma bola de tênis, os elétrons estariam a 500 metros de distância dele. Assim, a maior parte de um átomo é espaço vazio. O cérebro de Einstein ainda está entre nós. O cérebro de Albert Einstein, 1879 a 1955, o maior físico de todos os tempos, não pereceu. Ele se mantém conservado até hoje numa solução de etanol e álcool etílico. Cientistas estudaram o órgão a fim de encontrar explicações para a genialidade de Einstein, mas até hoje nada de especial foi descoberto. Proporção entre vivos e mortos. O número de pessoas vivas até hoje representa 6,5% do número de pessoas que já nasceram desde que o ser humano existe. A estimativa é do Instituto de Pesquisa Privado Population Reference Bureau, PRB, segundo o qual 108 bilhões de pessoas já nasceram desde que surgiu o primeiro indivíduo da nossa espécie, há aproximadamente 350 mil anos. O papagaio de Winston Churchill continua xingando Hitler. A ave, que pertenceu ao estadista britânico Winston Churchill, 1874 a 1965, completou 105 anos em 2019.
Além de estar vivinho da Silva, consta que o papagaio continua xingando os nazistas, igualzinho ao seu falecido dono. Não foram escravos que construíram as pirâmides do Egito. Diferentemente do que muita gente pensa, não foram escravos que construíram as pirâmides do Egito, mas camponeses recrutados para trabalhar em obras públicas. Além da fé na divindade do faraó, o que motivava essas pessoas eram apenas recompensas como comida e bebida. A obra mais cara do mundo. A obra de arte mais cara do mundo é Salvador Mundi, de Leonardo da Vinci, 1452 a 1519. Esse quadro foi leiloado em 2017 e arrematado por 45.450.300 Após ser leiloado por 6.600.000, esse quadro se autodestruiu. O autor da obra e de sua autodestruição é o famoso grafiteiro Banksy. O leilão da obra A Menina com Balão ocorreu conforme esperado. O que ninguém sabia é que havia escondida no quadro uma máquina fragmentadora de papel que foi acionada remotamente pelo artista inglês. A compradora da obra picada decidiu ficar com o quadro. A maior cidade fantasma do mundo. A maior cidade fantasma do mundo fica na Ucrânia, Pripyat, que já teve quase 50.000 habitantes, hoje está completamente abandonada. Isso se deve ao medo que as pessoas têm de se arriscar pelo local onde ocorreu o mais grave acidente nuclear da história, o desastre de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986. Quem descobriu a América? Os vikings? Isso mesmo. Vikings chegaram no ano 986 à costa leste do Canadá, 500 anos antes dos espanhóis aportarem nas Antilhas. O realizador do feito, segundo a saga dos groenlandeses, foi o explorador nórdico Bjarni Herjolfsson, que apenas se limitou a contornar a costa. Anos mais tarde, outro viking, Leif Erikson, desembarcou naquelas terras desconhecidas, tornando-se o primeiro europeu a pisar no continente que hoje chamamos de América. A comprovação em 1960, quando foram encontrados vestígios arqueológicos na região, como ruínas de casas e artefatos nórdicos, ao que tudo indica, o assentamento viking teria durado aproximadamente 20 anos. O nome que eles deram naquelas terras foi Vinlândia, em referência às uvas silvestres que encontraram por lá. É proibido fumar. Em 22 de janeiro de 1908, uma mulher foi presa em flagrante em Nova York por fumar em público. Na época, a lei Sullivan, baseada no princípio de que cigarro era imoral, proibia mulheres de fumar em espaços públicos. Katia McLeay foi levada a tribunal e teve de pagar $5 para ser solta, o equivalente a $140 em 2020. Ele sobreviveu a 2 bombas atômicas. Tsutomu
Yamaguchi, de 1916 a 2010, viveu um dos períodos mais sombrios da história, a Segunda Guerra Mundial. Ele estava em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945, quando caiu a primeira bomba lançada pelos americanos. Sobreviveu. De volta a Nagasaki, sua cidade natal, também sobreviveu à segunda bomba no dia 9 de agosto. O buraco mais profundo já feito pelo ser humano. O poço superprofundo de Kola, localizado no Círculo Polar Ártico, é o buraco mais profundo já cavado pelo ser humano, com 12,2 quilômetros de extensão. A obra, de autoria soviética, foi realizada durante a Guerra Fria. O objetivo era atingir o manto terrestre, algo que até hoje ninguém foi capaz de fazer. Os trabalhos foram interrompidos antes do meio do caminho. Hoje o poço se encontra completamente lacrado. Alguns moradores da região dizem ser possível ouvir vozes e gemidos estranhos vindos do buraco. Dizem ser o suplício das almas supliciadas no inferno. Antes do despertador, existiam despertadores humanos. Na lista das profissões que não existem mais, uma das mais interessantes, sem dúvida alguma, é a de despertador humano. Essa profissão surgiu na Europa durante a Revolução Industrial. Uma das formas de bater na janela do cliente era lançando ervilhas com um canudinho. O imperador Calígula pensou em nomear seu cavalo cônsul. De acordo com o historiador romano Suetônio, um dos escândalos envolvendo o imperador Calígula, 12 a.C. a 41 a.C., foi a ameaça feita a senadores de nomear cônsul, um dos mais altos cargos políticos na Roma Antiga, seu cavalo por sangue, chamado Incitatus. Apesar de Calígula amar esse cavalo, a nomeação de fato nunca ocorreu. O homem mais alto de todos os tempos. Segundo Guinness, o homem mais alto da história foi o norte-americano Robert Van Lowe. De acordo com a última medição, efetuada no dia 27 de junho de 1940, Van Lowe tinha 2,72 metros e calçava algo em torno de 76. Um escritor previu o naufrágio do Titanic. Dizer que ele previu é um exagero, daí as aspas. Mas as coincidências são tão grandes que chegam a assustar. Em 1898, portanto 14 anos antes do famoso naufrágio, Morgan Hobson publicou um livro que narra a história do navio Titã que afundou após colidir com iceberg. Outras duas coincidências impressionantes. O sobrenome do capitão Smith é o mesmo na realidade e na ficção. Além disso, ambos os naufrágios ocorreram em abril. O maior animal de que se tem notícia, o maior animal que já existiu no mundo, foi muito provavelmente uma baleia azul, Balaenoptera musculus, de 33,5 metros de comprimento e 190 toneladas.
O animal mais feio do mundo. O animal mais feio do mundo, segundo o site Ugly Animals Preservation Society, é o peixe-gota, Psicorolus marcidus, também conhecido como peixe-bolha. Pela cara, talvez ele não tenha curtido muito a piada. O pássaro mais comum do mundo, a quelea de bico vermelho, Quelea quelea, ou tecelão de bico vermelho, encontrado em algumas regiões da África. É considerado o pássaro mais numeroso da Terra. Estima-se que sua população pode chegar a 10 bilhões de indivíduos. O animal mais venenoso do mundo é um caracol. Estranho, não é mesmo? Quando se trata de animais venenosos, pensamos em cobras, aranhas e escorpiões. Mas o bicho que tem o veneno mais potente do mundo é o caracol do cone, Conus geographus, que habita a costa australiana. A boa notícia para nós é que os acidentes são muito raros. As formigas vão dominar o mundo, ou já dominaram. Elas estão por toda parte e superam de longe a população humana. Somos 7,7 bilhões. Elas cerca de 10 mil trilhões. Se juntarmos todas as formigas da Terra e as colocarmos sobre uma balança, seu peso seria quase igual ou até superior ao peso de todos os seres humanos vivos.